Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da EBD, na EBD Online, esta EBD bem pertinho de você. Estamos aqui para comentar a lição de número 13 de adolescentes, que vai encerrando este trimestre. Nós gravamos bem antecipado e é possível que vocês já estejam em mãos com as novas lições que vão versar professor 2, e a gente vai estar junto com vocês também. Mas nessa lição que nós encerramos a história da salvação, tivemos aí uma trajetória enorme dentro da soteriologia, e vamos abordar a temática As Promessas Bíblicas para os Salvos. Nós chegamos aí à 13ª lição com essa temática sobre promessas, e vamos abordar aqui segundo a misericórdia do Senhor Jesus. Eu quero já agradecer a Deus por vossa presença nessas 13 pré-aulas que nós tivemos e que estão gravadas, estão lá no canal da igreja, em uma playlist, para que vocês possam consultar sempre que precisar. E agradecer também por vossas vidas, haja vista que muitos não deram continuidade, outros Papai do Céu levou, outros estão enfermos e tantas outras situações, mas nós estamos aqui para dar continuidade. Então, graças a Deus por isso também. A nossa leitura bíblica em classe está em João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. É uma leitura muito comum, e principalmente nos cultos de ceia, quando vai se trabalhar que Jesus vai preparar para a gente uma morada. Né? Então, nós temos já aqui no texto o Senhor Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Vocês poderão abordar literalmente versículo por versículo, fazer como eu sempre recomendo a vocês, uma aula bem socializada, de forma que vocês possam consultar e ouvir os vossos alunos, mas é claro também trazer algumas exposições dentro deste texto antes de entrar na lição propriamente dita. Como, por exemplo, não se turbe o vosso coração. Esse turbar aqui é necessário entrar num contexto, não é? Turbar, de agitar. Então, no período de que Jesus falava, nós não tínhamos água encanada, então muito das águas que eram levadas para consumo não tinham filtro. E aí era preciso que essa água fosse colocada no local de descanso e que no processo de decantação as poeiras, as matérias suspensas, elas fossem decantando, indo para baixo do pote, para fundo das vasilhas. Acontece que, ao mero sinal de agitação, essas partículas voltavam a estar suspensas e turbada, não é? Então a água, ela até chegava a mudar de cor, ficava turva. E aí vocês poderão entrar na questão do espanhol também, do turvo, turbidez, mas que a questão é, quando se está quieto, então há uma transparência nessa água. Quando se não está quieto, se está inquieto, está turbado, há uma agitação dessas partículas. E é justamente o que Jesus já começa a dizer para os seus discípulos: não se agitem, vocês estão agitados, não se turbem os vossos corações, permaneçam quietos, transparentes. Então, nesse sentido, vocês poderão abordar aí essa inquietação do ser humano, principalmente no quesito à salvação. Bom, a mensagem, que é semelhante ao texto áureo da lição de adultos, está em 1 João, capítulo 2, versículo 25. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: e o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. Eu quero ler com vocês a versão corrigida. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, aqui nós temos uma promessa que transcende o pensamento humano, já que muitos de nós, o ser humano em si, ele busca as coisas materiais, e a promessa é de âmbito espiritual. A lição, ela é dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico, bênçãos materiais.
Segundo tópico, bênçãos espirituais. Terceiro e último tópico, bênçãos celestiais. Existe uma diferença entre bênçãos espirituais e bênçãos celestiais, mesmo elas entrando nesse quesito espiritual, mas há uma diferença em si que a gente vai abordar e é bom que vocês trabalhem isso direitinho, tá? Como você já me conhece, a gente não pode fugir dos objetivos da lição. Primeiro objetivo, compreender o que é prosperidade bíblica. E isso vocês não precisam entrar na teologia da prosperidade em si, mas trabalhar com os vossos alunos sobre essa prosperidade que o mundo está ofertando, a prosperidade que a própria teologia liberal ela vem trazendo com a prosperidade bíblica. É isso que a gente vai trabalhar nesta lição. Objetivo 2, entender quais são as principais bênçãos espirituais à disposição dos crentes. Então, nós temos muitas bênçãos espirituais e o comentarista vai abordar apenas as principais. E aí, no tópico 2, principalmente a questão dos dons espirituais. Terceiro e último objetivo, que está ligado ao terceiro tópico, conhecer as bênçãos celestiais, tá? Então, nesse momento aqui, a gente vai adentrar a lição e é muito importante que você faça um resgate das lições que já foram feitas, né? Que já foram trabalhadas, algumas que ficaram marcadas, e aí dentro desse quesito de soteriologia, de salvação, vai resgatando os principais tópicos que ficou aí para os vossos alunos. E aí, é claro, trabalhar aquilo que ficou, né, o subsunsor, a partir dessa lição para que a aprendizagem ela seja significativa. E aí vamos lá. Sobre a bênção material ou bênçãos materiais dentro aí do Hora de Aprender. Tá? Então, primeira pergunta que o autor faz, é interessante que você reproduza essa pergunta também para os vossos alunos. O próprio Jesus também trabalhou com a metodologia de perguntas e respostas. É antiga essa metodologia de perguntas e respostas. Tá? Então, você pode trabalhar também com tempestade cerebral, mas pode trabalhar com perguntas e esperar, é claro, a socialização das respostas. Então, primeira pergunta. Você sabe o que é prosperidade bíblica? Aqui no texto não tem, mas você pode trabalhar também um pouquinho do Salmo 73 com o salmista Asaf. Né? Então, você pode trabalhar. Asaf, ele se preocupou com a prosperidade do ímpio e associou a prosperidade do ímpio às coisas materiais. E via o ímpio crescer e aí prosperar e ficou aperreado, né? E, segundo o texto do Salmo 73, quase desviou os seus pés. Então, foi preciso entrar no templo e sentir a presença de Deus, reconhecer de Deus o seu melhor e fechar o Salmo 73, dizendo no versículo 28, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Então é isso que a gente quer aí nessa lição, é que o aluno entenda que as nossas bênçãos, elas são provenientes de Deus, mas existem também bênçãos materiais. Contudo, há necessidade de compreendermos a diferença sobre a questão da prosperidade. E é necessário que tudo que a gente tenha sirva para glorificar o nome de Jesus, tá bom? Então a gente tem aí, dentro dessas situações, buscando em Mateus capítulo 5, versículo de número 11, Jesus alerta sobre os caluniadores. Paulo também instrui a Timóteo acerca de uma possível perseguição. Então, isso não tira de nós as nossas prosperidades, as nossas riquezas. Por quê? Muita gente pensa que a prosperidade é estar muito bem, obrigado, e não sofrer algumas situações. Mas bem-aventurados somos nós quando perseguidos em nome do Senhor Jesus, tendo prosperidade material ou não, tendo uma boa escola ou não tendo um bom plano de saúde ou não tendo uma boa casa ou morando de aluguel,
tendo bastante roupa para poder se vestir, ou apenas uma, independente dessas situações, a nossa prosperidade, ela provém de Deus. E aí, fechando, né, esse primeiro tópico, vocês podem justamente trabalhar a questão lá, fechando com os Filipenses. Paulo vai dizer: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Na versão corrigida, que é muito mais conhecida, Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas aí é interessante trabalhar o contexto. Por que Paulo disse que agora pode todas as coisas? Porque antes ele passou por privações e chegou a dizer: agora eu tenho a experiência de poder ter privação e ter abundância. Então ele teve esses momentos. Se vocês quiserem entrar na história, eu só acho que o tempo não vai permitir, mas é que Paulo ele era financiado pelo Sinédrio. Quando ele aceita Jesus, ele perde esse financiamento. Então ele teve esse momento do auge da sua vida eclesiástica, financeira, mas também teve um déficit da questão financeira. Contudo, a espiritual se sobressai. Tá? Então a gente pode trabalhar isso. Eu só acredito que vocês não terão muito tempo para trabalhar Atos 9 sobre a situação do apóstolo Paulo. Mas, pelo menos, frisar isso aqui. E a necessidade de compreendermos, termos ou não termos, e glorificarmos a Deus com o ter ou não ter. E agora? Eis a questão? Tópico 2. Bênçãos espirituais. E aqui o comentarista ele vai tocar em 3 bênçãos espirituais: a salvação, batismo no Espírito Santo e dons espirituais. Tá? Então, primeiro, o favor imerecido de Deus, tá? De sermos salvos, de sermos alcançados pela graça. Então, isso nós não fazemos por merecer. Há quem defenda que uma vez salvo, salvo para sempre. Há quem defenda que as suas atitudes vão levar à salvação. Nós defendemos que a salvação é pela graça, foi um favor de Deus. Nós não temos condições de, por nossas próprias forças, alcançar essa salvação. Foi um ato de Deus enviar Jesus Cristo para que pudéssemos ser salvos. E aí vocês podem abordar, não está aqui, mas vocês podem trazer Efésios capítulo 2. Batismo com o Espírito Santo, não é a promessa do Consolador, o Santo Espírito revestindo os seus servos de poder. Também vocês podem abordar não só a questão do batismo com o Espírito Santo, enchendo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como está mencionado aqui, mas trazer também a concepção pentecostal de que esse batismo ele não cessou nos eventos de Atos 2, mas ele continua até os dias de hoje, até em que o Senhor Jesus arrebate a sua igreja. E, dando continuidade, esse mesmo Espírito que batiza, ele também distribui dons. E esses dons são chamados dons espirituais, não para crescimento, favorecimento pessoal de A ou de B, mas para crescimento, aperfeiçoamento da igreja. Por isso, algumas igrejas possuem mais dons, outras menos dons, porque é particularidade que Deus dá para aperfeiçoamento dos santos. E aqui a gente tem uma relação enorme de dons espirituais, e é bom que vocês façam essa colocação, até porque muitas vezes que vai se trabalhar dons espirituais, há quem coloque apenas 9 dons espirituais descritos por Paulo aos Coríntios, mas existem relações de dons espirituais em Coríntios, em Romanos, em Efésios. Então, há alguns autores que já elencaram mais de 40 dons espirituais. Então, o que foi dado pelo Espírito Santo é espiritual. Agora, para efeito de didática, nós classificamos alguns dons. E aqui a gente tem, dentro dessa classificação, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 11, uma divisão em 3 categorias. Essa, dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. E aí elenca 9 dons. Ao mesmo tempo, a gente tem Romanos 12, 6 a 8, que aí vem anunciar a mensagem, serviço, ensino, trazer ânimo, repartir, liderança, ajudar aos outros
e uma gama de dons espirituais que existem a serviço, ou pelo menos, vamos dizer assim, à disposição da igreja, para que ela usufrua, que faça valer e, é claro, cresça para a glória de Jesus. Aqui você pode fazer uma descrição desses dons em cartolina. Se a congregação ela tiver data show, você coloca isso em projeção de slides. Se não tiver, não tem problema, faz cartaz. Se não tiver cartolina, faz com papel sulfite. Se não tiver papel sulfite, pega um caderno aí comum, faz a colocação dos dons, passa para os meninos. Se não tiver papel, não tem problema, utiliza aí o teu smartphone, faz um cardzinho, compartilha com os alunos, mas não deixa passar. Aqui a gente vai precisar, como são muitas informações, trabalhar o áudio e o visual, tá bom? Então, eles precisam ouvir, mas também precisam ver. E se eles puderem ler, a aprendizagem vai ser maior e melhor. Terceiro e último tópico, fechando, então, a nossa lição, as bênçãos celestiais. Eu falei para vocês que havia uma diferença entre dons espirituais, entre as bênçãos espirituais e as bênçãos celestiais. As bênçãos espirituais é espiritual, vem do Espírito Santo, vem de Jesus, vem do Pai. Acontece que é aqui na terra, tá? Para crescimento nosso, para crescimento da igreja. Acontece que as bênçãos celestiais, elas são espirituais, mas não são aqui, elas são no céu. E aí é interessante que vocês trabalhem isso. Segundo o parágrafo aqui da lição, no céu viveremos em plena comunhão com a grande família de Deus. Lá desfrutaremos do maná escondido e receberemos cravado em uma pedra branca um novo nome, referenciado aí em Apocalipse 2:17. Nos revestiremos com vestes brancas, teremos acesso à árvore da vida e também receberemos um galardão que já está preparado. Então, tudo isso aqui lá no céu, né? E a gente precisa trabalhar isso com os nossos alunos, de forma que eles entendam que salvação vai trazendo aí algumas bênçãos, vai trazendo, de fato, algumas prosperidades. E a nossa prosperidade, ela não é firmada aqui. Por quê? Porque nós não somos daqui. Somos peregrinos e estrangeiros. Que Deus abençoe e te use poderosamente em mais uma pré-aula, neste caso, né? Em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Dinâmica simples para vocês. Peguem aí um objeto de valor, um presente, uma caixa de chocolate, seja qual for, para dar aos alunos. E fiquem debaixo de alguma luz, alguma lâmpada, para que possa reproduzir uma sombra, tá? E aí, aquilo que eles podem pegar agora é aquilo que a gente pode chamar de bênção espiritual. O Espírito Santo deu, está aqui na terra. Mas a sombra vai refletir o que ele não pode pegar agora. Só vai pegar quando o Senhor Jesus nos arrebatar no céu de glória. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco.
Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.